E aí, bacaninha? Você tá bom? Você tá bom? Você tá bom? Você tá legal? Você tá feliz? Tá satisfeito? Uai, tem que estar, né? Não tem recurso. Moçadinha, vamos começar então a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar a nossa terceira aula de radiciação. Terceira aula de radiciação, que é racionalização. Super legal, super tranquilo, super fácil. E fica aí até o finalzinho porque vai ser supimpa, beleza? Bora começar então? Antes de começar, vamos dar uma recapitulada aqui. Você e eu e você. Radiciação eu dividi em 3 aulas, não foi isso? Primeira aula nós aprendemos o que é radiciação, como que a gente resolve, quais são os seus elementos e a simplificação de radicais. Na segunda aula, aula 2, nós aprendemos... O que nós aprendemos? Operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz de raiz e potência de raiz, não foi isso? E na terceira aula, que eu considero que seja a mais importante para você que faz vestibular, prova de vestibular, é o caso da racionalização, tá? Então, racionalização costuma aparecer muito dentro das questões de vestibulares, e hoje nós vamos ver os 3 casos mais bacanas que tem aqui de racionalização, e em seguida fazer uma questãozinha de vestibular da Universidade Federal de Viçosa. Então, vamos lá então. Começando a nossa aula, então, nós vamos explicar o que é racionalizar. Racionalizar nada mais é do que tirar a raiz do denominador. Para quê, doidão? Para ficar mais fácil, para tornar as coisas mais simples. Vou dar um exemplo para você, como que isso fica mais simples. Então, por exemplo, olha só. Isso aqui é uma fração que tem uma raiz quadrada no denominador. Então, ela é difícil. Nós vamos ter que encontrar uma fração equivalente. O que é uma fração equivalente, Tiago? É uma fração que tem o mesmo valor. Por exemplo, 1 sobre 2, 2 sobre 4, 3 sobre 6. Todas essas frações aqui, elas são chamadas de equivalentes, porque quando você dividir o de cima pelo de baixo, sempre vai dar o mesmo número. Quanto que é 1 dividido por 2? 0,5. Quanto que é 2 dividido por 4? 0,5. Quanto que é 3 dividido por 6? 0,5. Então, isso é uma fração equivalente. Então, racionalizar é você encontrar uma fração equivalente, mas que não tenha a raiz no denominador. Porque se não tiver raiz no denominador, torna a coisa mais fácil de ser resolvida. E aí, para a gente poder racionalizar, que é um processo que nós vamos aprender nessa aula de hoje, nós vamos ter que, por exemplo, nesse caso aqui, eu já vou colocar a fração, porque o processo eu vou ensinar na aula, mas isso aqui, galerinha, é a mesma coisa disso aqui, ó, depois de racionalizado. Então, essa fração aqui, ela é uma fração equivalente dessa. O que são frações equivalentes? Frações que têm o mesmo valor, não é isso? Então, isso aqui representa um número e essa aqui representa o mesmo número. Tranquilo? Beleza. Mas olha porque fica muito mais fácil trabalhar com uma fração já racionalizada. Só para você entender a facilidade do cálculo. 1 dividido por raiz de 2. A gente vai fazer essa continha assim, ó. 1 dividido por raiz de 2, que é aproximadamente 1,42 alguma coisa. Tá vendo que essa continha aqui ela é bem chata de fazer? Então, assim, fica difícil para a gente poder encontrar esse resultado aqui. Aqui já é muito mais fácil. Raiz de 2, 1,42 alguma coisa, dividido por 2, que facilmente dá para a gente identificar que vai ser alguma coisa próxima de 0,71, certinho? Então, por isso que fica mais fácil. Racionalização é tirar a raiz do denominador para ficar mais fácil. Fácil, extremamente fácil para você. Vamos parar de cantar e vamos dar aula, que eu acho que ganha melhor, não ganha? Então tá. Moçada, o processo de racionalizar é o que nós vamos aprender nessa aula de hoje, tá?
Mas o que acontece? Eu preciso observar o denominador para encontrar um fator racionalizante. Eu preciso identificar o meu denominador para eu descobrir o fator racionalizante. Fator racionalizante é o cara que você vai multiplicar a fração para você encontrar a fração equivalente, no caso, sem raiz no denominador. Então, vamos lá? O numerador pode ser qualquer coisa. Então, assim, não me importa se ele é, né? Sei lá, pode até ser uma fração, pode ser um número positivo, negativo, decimal, não importa. O que importa para nós aqui é isso aqui, ó. O denominador vai ser uma raiz quadrada de um número qualquer. No caso, tem que ser de um número positivo, porque senão nem vai existir, né? Coisinha lá da primeira aula, beleza. Aqui é a raiz quadrada, beleza, identifiquei. Quem vai ser o meu fator racionalizante nesse caso? O meu fator racionalizante vai ser a própria raiz. Então, eu vou multiplicar por uma fração em que o numerador e o denominador têm a mesma raiz. Olha o exemplo aqui. Exemplo. Racionalize. Letra A, primeiro caso. 2 sobre raiz de 3. Ah, eu identifiquei que aqui o meu denominador é apenas uma raiz quadrada. Então, é o primeiro caso. Como que é o primeiro caso lá no fator racionalizante? É você multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz. E aí você vai fazer continha. Olha só tanto que isso vai ficar legal. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Nós aprendemos na aula passada que quando a gente vai multiplicar a raiz, a gente multiplica os caras que estão dentro da raiz. 3 vezes 3, 9. Então vai ficar o resultado aqui, vai ficar raiz de 9. E quanto que é a raiz de 9? Muito bom, 3. Beleza. Isso aqui, galerinha, ó, está racionalizado. Ou seja, isso aqui tem o mesmo valor dessa fraçãozinha inicial aqui, só que não tem denominador, que é uma raiz. Tranquilo até aqui? De boa? Vamos para o segundo caso, que para você que faz prova de vestibular é o mais importante. Então, esse segundo caso aqui, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Então, vamos lá, então. Ó, no segundo caso, o numerador continua sendo qualquer pessoa, pode ser qualquer número lá, não tem problema. E embaixo vai ter uma soma ou uma subtração de uma raiz quadrada com outro número. Olha aqui, ó, eu falei que é uma soma ou uma subtração com um outro número. Então tá, esse outro número aqui também, moçada, pode ser qualquer coisa. Pode ser outra raiz, pode ser um número qualquer, pode ser um número, sei lá, bonitinho assim, pode ser um número decimal, pode ser qualquer coisa, tá? Não tem problema isso aí. Tranquilo? Então, ó, é uma raiz mais ou menos uma outra coisa. Lembrando que a raiz, aqui, ó, ela não tem que vir primeiro. Ela poderia vir assim, esse denominador poderia ser assim, ó, por exemplo, ó, B mais ou menos raiz de A. Não tem problema. E também pode ser duas raízes, também não tem problema. Que é aquele caso nosso do exercício lá que nós vamos fazer. Raiz de alguma coisa, mais ou menos, raiz de outra coisa. Não tem problema, tá? Quem que vai ser? Peraí. Desculpa, tô numa tosse. Mas não é coronavírus. Hein? Quem que vai ser o meu fator racionalizante, nesse caso aqui? Toda vez que a gente tiver esse modelinho de denominador, o meu fator racionalizante vai ser, ó, quase a mesma coisa. Então, vai ser raiz de A e o B, raiz de A e o B. O que vai mudar aqui, Thiago Gostosão? Fala para mim, lindo. O que vai mudar é o sinalzinho, tá? Se aqui for mais, lá no fator racionalizante, vai ser menos. Se no denominador for menos, lá no fator racionalizante vai ser mais. Então, ó, para me falar que tem que ter uma coisinha com mais, uma coisinha com menos, eu já vou tacar assim, ó. Raiz de A mais ou menos B. Então, quem que vai ser o fator racionalizante? Raiz de A menos ou mais, porque troca, menos ou mais B. Vamos lá no exercício para a gente poder ver? Racionalizar 2 sobre raiz de 5 mais 1. Então, vamos lá então. Primeira coisa, encontrar o fator racionalizante. Quem que vai ser o meu fator racionalizante aqui? Raiz de 5. Se aqui é mais,
no fator racionalizante vai ficar menos. Em cima e embaixo. Raiz de 5 menos 1, ok? Tranquilo até aqui? Agora nós vamos fazer a regra do chuveirinho aqui em cima. Regra do chuveirinho. E aqui, se você observar, nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos, que é um produto notável que a gente pode aplicar, ao invés de fazer regra do chuveirinho aqui, que fica muito mais fácil usar o produto notável. Então, vamos lá então. Olha como que isso vai ficar para nós aqui. 2 raiz de 5, 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. 2 vezes menos 1, menos 2, certo? Sobre quem? Quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado, menos quadrado do segundo. Beleza. Vamos lá. O que está repetido aqui e aqui? Ou seja, antes e depois do menos. O 2. Se o 2 está repetido, nós podemos colocar ele em evidência, que vai ficar 2, que multiplica quem? Raiz de 5, menos 2 dividido por 2, menos 1. Sobre quem? Raiz de 5 ao quadrado. A gente pode cortar o índice com o expoente. O que sobrou ali, então? 5. Menos 1 ao quadrado, 1. Então, já vamos colocar aqui, ao invés de colocar 5 menos 1, Titi já vai colocar 4, tá? Então, nós vamos colocar 4 aqui. Pode simplificar, moçada? Pode, não pode? Beleza. Simplificando aquilo ali, eu vou cortar esse 2, que aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então, a minha resposta finalzinha aqui, bem bonitinha, ela vai ficar como? Raiz de 5 menos 1 sobre 2. Essa fração aqui tem o mesmo valor da primeira, porque ela está racionalizada, certinho? Então, beleza, nós racionalizamos. Racionalizar é fazer esse processo para tirar a raiz do denominador para ficar mais fácil. Terceiro e último caso. Vamos lá, então. O terceiro e último caso, ele é caracterizado quando o denominador, então o numerador não me interessa novamente. O que me interessa é só o denominador. Quando o denominador, ele é uma raiz, porém, o índice é diferente de 2. Então, nós vamos colocar raiz emésima, que a gente lê, tá? De A elevado a N. Então, aqui tem um índice e aqui tem um expoente. Tiago, e se não aparecer o expoente, como eu faço? Sempre tem expoente. Ele pode não aparecer escrito, né? Se não aparecer o escrito, porque você sabe que o expoente é quanto? É 1. Muito bom. Então, o que vai acontecer, moçada? Quem vai ser o novo fator racionalizante? O fator racionalizante vai ser uma raiz com o mesmo índice, em cima e embaixo. O radicando vai mudar só o expoente. Presta atenção aqui, Alô, nenê! Aqui, o expoente que vai mudar. Quem que vai ser o expoente? A subtração do índice com expoente novo. Então, é M de Maria menos N de nariz. Esse é o novo fator racionalizante. O novo expoente, aliás, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui que um número fica muito mais fácil para você entender. Aqui, 1 sobre raiz quinta de 3 elevado a 2. Beleza. O que vai ser o meu fator racionalizante? Olha só. O meu fator racionalizante, ele vai ser raiz quinta de 3 elevado a alguma coisa. Raiz quinta de 3. Quem que vai ser o novo expoente? Vamos lá, então? Vamos colocar de outra cor aqui? O que a gente faz para descobrir o novo expoente aqui do radicando? 5 menos 2, que vai dar quanto? 3. 5 menos 2, que vai dar 3. Então, você coloca ali. E agora é só resolver. Lindo e maravilhoso, que esse negócio vai ficar assim, 1 vezes raiz quinta de 3 elevado a 3 vai dar raiz quinta de 3 elevado a 3. Sobre, agora que tá, nós vamos relembrar da nossa última aula. Aqui,
raiz quinta de 3 elevado a 2 vezes raiz quinta de 3 elevado a 3. Pode multiplicar? Yes or no? Yes, porque tem o mesmo índice, não é? E aí, como que a gente faz a multiplicação? Como nós fizemos aqui? Nós não multiplicamos o de dentro vezes o de dentro? Então, aqui também nós vamos multiplicar o de dentro, que é 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 3. Isso aqui, ó, é uma propriedade de potenciação. Quanto que é 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3? Conserva a base e somam-se os expoentes. Essa que é a ideia, galera. Para que quando eu faço a soma, o expoente meu aqui, ó, lá do produto, fique igual ao índice para a gente poder cortar como nós fizemos aqui, tá? Beleza? Então, vamos lá então, quer ver? Raiz quinta de 3 elevado a 2 vezes raiz quinta de 3 elevado a 3 vai dar raiz quinta de 3 elevado a 5, beleza? Que é o mesmo caso que aqui, só porque o expoente estava de fora, mas quando ele está de fora a gente pode passar para dentro e fazer isso aqui. Então, a minha resposta ela vai ficar raiz quinta 3 elevado a 3. Como 3 elevado a 3 não é difícil de fazer, a gente pode resolver. Quanto que é 3 elevado a 3? 27. Mas se for um expoente muito grande, você pode largar. Então, pronto, está racionalizado, tá? Então, isso aí já está racionalizado na nossa fração. Esse é o nosso terceiro caso, ok? Vamos lá, então? Bora partir para um exercício agora? No exercício de hoje, bem tranquilo, tá? Mas um exercício muito bom, muito bem elaborado, lá de UFV. Então, vamos lá. A expressão 7 sobre raiz quadrada de 7 mais A menos raiz quadrada de A, em que A é um número real positivo, equivale a... Moçada, então vamos lá então. Ó. A única coisa que ele falou aqui para mim, em que A é um número real positivo, o que ele está falando é o seguinte... Se esse cara aqui é um número real positivo, como aqui é a raiz quadrada, essa radiciação ela existe. Lembra lá da primeira aula? Quando aqui o índice ele é ímpar, lá dentro obrigatoriamente tem que ser positivo, que senão a raiz não vai existir, tá? Então o que ele só falou é o seguinte, ó, isso aqui é uma radiciação que existe. Nessa frase aqui o que ele quis dizer foi isso. Isso aqui equivale a quanto? Só porque aquilo ali, moçada, quer ver? Vamos lá então, vamos entender, ó. 7 sobre raiz quadrada de 7 mais A menos raiz quadrada de A não está racionalizado. Então, a gente pode encontrar uma fração equivalente. Isso aqui equivale a quanto? Vamos lá? Para e pensa um pouquinho aí, ó. Isso aqui parece mais com primeiro caso, segundo caso ou terceiro caso? Segundo caso. Por quê? Porque é uma raiz, mais ou menos, no nosso caso aqui menos, né? Outra coisa. E isso é outra coisa, inclusive aqui é uma raiz, tá? Beleza. Quem que vai ser o fator racionalizante? Lembra lá? O fator racionalizante vai ser essa mesma coisa aqui, só que com esse sinalzinho trocado. Então, vai ficar raiz quadrada de 7 mais A mais raiz quadrada de A. Embaixo também. Raiz quadrada de 7 mais A mais raiz quadrada de A. Ok. Agora nós vamos fazer continha. Como nós vamos fazer continha aqui? A regra do chuveirinho. Esse cara aqui, esse cara aqui. Beleza? Então vamos lá então. Vai ficar assim. 7 vezes raiz de 7 mais A vai dar 7 raiz de 7 mais A. 7 vezes mais raiz de A mais 7 raiz de A. Sobre... Aqui também nós temos o quê? Produto da soma pela diferença, não é isso? Como que a gente resolve? Quadrado do primeiro. Quem que é o primeirinho ali? Raiz de 7 mais A ao quadrado menos a raiz, desculpa, o quadrado do segundo, tá? Então, é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ok, beleza. Vamos continuar aqui. Moçadinha, o que nós vamos fazer nesse próximo passo? O que está repetido antes e depois do mais?
O 7. O 7 ele é um fator comum. Se ele é um fator comum, nós podemos pegar esse 7 e colocar ele em evidência. Lá em cima eu vou fazer isso. Vou colocar o 7 em evidência. Quando eu colocar o 7 em evidência, isso aqui dividido por 7, tira o 7, o que vai sobrar? Raiz de 7 mais A, não é? Mais isso aqui dividido por 7, o que vai sobrar? Raiz de A. Beleza? Sobre... E aqui? Aqui é o quê? Como que a gente resolve? Eu posso cortar igualzinho, eu cortei aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Nós vamos cortar o índice com o expoente, só aproveita quem está lá dentro da raiz. Quem está lá dentro da raiz? 7 mais A. Menos, que é esse menos da expressão aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, cortar esse cara com esse carinha aqui. O que vai sobrar? A. Olha o meu denominador, o que aconteceu? 7 mais A menos A. Mais A com menos A, a gente não pode cortar, porque vai anular. Então, até agora, esse negócio está sobrando assim, ó. 7, que multiplica raiz quadrada de 7 mais A, mais raiz quadrada de A, sobre... O que sobrou lá embaixo? Só o número 7. Ah, e 7 lá em cima com 7 lá embaixo, a gente não pode cortar? Então, isso tudo aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de 7 mais A, mais raiz quadrada de A. Tem essa resposta, bebê? Tem. Letra B de bebê. E, por hoje, acabou. Bebê. Certinho? Essa foi a nossa aula de radiciação, encerrando esse assunto de radiciação aí, e nós trabalhamos as 3 aulas, tá? Então, se você gostou aí, volta, assiste, ficou com dúvida, tal, volta, assiste, e nós vamos trabalhar depois nos grupos de WhatsApp, tirando dúvida, nas videoconferências, tirando dúvida, e você que não é meu aluno, você pode colocar aqui no como é que chama aqui, ó, nos comentários aí embaixo aí, que na medida do possível eu resolvo, eu esclareço, né? Eu melhor tento esclarecer a sua dúvida, beleza? Beijo no seu coração, espero que a gente se encontre muito em breve, viu? Muito em breve mesmo. Tchau! Ô bebê, agora fala pra mim, ó, se esse vídeo te ajudou, não custa nada, vai lá, dá um joinha, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações!